Muito bem, nessa aula a gente vai aprender como organizar os nossos arquivos para trabalhar no After Effects. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é salvar o nosso projeto, porque um arquivo de After Effects é como um projeto, onde ele vai importar vários outros arquivos dentro dele e vai organizar isso como um projeto para a gente fazer a composição, ok? Então aqui no menu File a gente pode vir aqui em Save, ele vai perguntar para a gente onde a gente quer salvar o nosso arquivo. No caso eu vou salvar aqui no nossa pastinha dos cursos da Comfort, After Effects básico, e vou, por exemplo, gravar aqui uma nova pasta como projeto, que é o do nosso projeto, ok? Eu vou salvar essa cena simples somente como curso básico After Effects 00, ok? Então a gente salva essa cena só para saber que vocês podem salvar essa cena. Ela vai salvar como ponto AEP, After Effects Project, ok? E aqui a gente vai importar agora as nossas coisas. A gente tem várias formas de importar os arquivos para dentro do After Effects. A primeira que a gente poderia ver dentro do File, Import. A gente tem aqui esses menus, as formas que a gente tem de importar. Outras formas também que a gente tem de importar arquivos aqui seria com o botão direito, que é mais comum que a gente faz, por exemplo, import. Aí você importa aqui um arquivo ou múltiplos arquivos, é a mesma coisa que estava no menu. Ou então a gente pode dar dois cliques aqui nessa região do projeto, duplo clique aqui, ele vai abrir para a gente um import o file, ok? Então aqui reparem bem que ele abriu para a gente, por exemplo, dentro da pasta de imagens do nosso Maya, e eu vou abrir, por exemplo, aqui uma imagem, por exemplo, essa daqui que a gente criou. Vou só importar ela, ela é um PNG, ela importa para a gente, ela vem parar aqui para a gente, ok? Aqui em cima ele mostra para a gente alguns previews aqui da imagem e também algumas configurações dela, como altura, largura e as características de cores. Aqui a gente não tem nada setado, mas poderia ter mais informações se fosse um vídeo, falaria FPS, etc. Tá? Por exemplo, se a gente quiser importar um vídeo, também é possível. A gente pode vir aqui New Import File, por exemplo. Vamos procurar um vídeo que a gente tem renderizado aqui nesse projeto, né? Aqui Moves. Por exemplo, esse vídeo aqui, olha que lindo. Qualquer um. Tá, esse aqui a gente vai abrir então o Moves e ele vai vir pra gente com essas opções. Aqui a gente teria as opções de FPS, quando que ele começa, como que ele termina, qual o tamanho dele, etc. Tá? Então, isso daqui são previews de informações. Agora, olha para você ver, a gente também pode organizar isso daqui tudo em pastinhas. Então a gente poderia vir aqui, Create New Folder, né? Aqui nesse botão da direita, pede New Folder. Você pode renomear essa pastinha como, por exemplo, imagens. Você arrasta com o botão da esquerda do mouse para esse aqui, o imagens, ele fica ali dentro desse aqui. A gente pode criar outra pastinha como vídeos, ok? E assim você vai organizando a sua cena para não ficar perdido o que é que está é, que você já importou na sua cena, ok? Então, olha, se você der dois cliques na sua imagem, ela vai abrir para você aqui, mas ela vai abrir somente a imagem. Olha, lê como footage, tá vendo? Então ele está lendo um PNG. Isso aqui é só um preview da sua imagem. Ele não é a composição, porque a composição a gente consegue colocar várias imagens, vários vídeos um em cima do outro e tudo funcionar direitinho, tá? Então a composição ainda não existe ainda. Para criar uma composição, eu vou fechar isso aqui para não confundir. Para criar uma composição, você pode vir aqui botão direito e pedir aqui New Composition, ou então você vem aqui no Composition, New Composition, ou então aperta Ctrl N, milhões de fações, milhões de formas de você importar, tá? Criar uma nova composição. Agora, abrir uma tela importante para a gente de configurações da nossa composição. Primeira coisa que ele pergunta aqui é o nome dela. Então a gente pode dar um nome aqui de minha querida composição. Minha querida comp, ok? Aqui é o preset que ele habilita para a gente, de, por exemplo, escolher preset de câmera que a gente tiver gravado, por exemplo, ou a resolução que a gente tiver utilizado na hora de fazer os nossos renders no 3D, por exemplo, ele vai dar para a gente aqui essa composição. Mas
mesmo que a gente não olhe isso daqui, a gente poderia pedir uma largura e altura do tamanho que a gente quisesse. Então você clicaria aqui e pedia 640 por 360. Se você não quiser que ele mude os dois ao mesmo tempo, você desloca esse carinha aqui e 640 por 480, que é um vídeo bem pequeno, tá? Aí ele vai habilitar para a gente isso daqui, Square Pixel, se ele vai ter, se ele vai ser widescreen, que é a resolução de um ponto alguma coisa, se ele vai ser NTSC. Isso daqui é um pouquinho mais complicado, mas quem trabalha com vídeo vai entender que NTSC é como a linguagem de codificação do seu vídeo, tá? Para ele ficar num formato certo para passar na televisão. Então, isso aqui depende se na Europa é PAL, na América é NTSC. Isso aí vai muita conversa em cima, mas quer dizer que se a gente estiver trabalhando com frames de animação, por exemplo, a gente deixa sempre Square Pixel, que não tem problema. Aquela opção é mais importante quando a gente trabalha com vídeo que a gente capta, ok? Filma, quer dizer. O frame rate, a gente pode colocar um frame rate diferente, por exemplo, muitas vezes a gente trabalha com frame rate de 24 quadros por segundo, quando trabalha com animação, tá? Ou então 34 por segundo ou menos, depende se for 2D. A resolução qual a resolução que a gente vai dar na nossa. Pode deixar full, não precisa se preocupar. Start end frame, ou seja, o tamanho da nossa sequência de imagens lá, o tamanho do nosso vídeo. Vamos dizer que tem 30 segundos o nosso vídeo, tá ok? E a cor de fundo, se eu quiser mudar aqui de preto para uma outra cor, por exemplo, poderia escolher aqui um cinza, tá? Essa cor aqui de fundo, um cinza mais claro, quase branco, ok. Então, do OK, ele vai criar para a gente essa nossa minha querida comp aqui, ok? E a gente tem aqui nas opções da nossa composição, a gente tem várias opções que a gente vai ver isso aqui com calma, mas de início a gente já pode pedir aqui para ver um pouco mais próximo, um pouco mais longe da nossa composição, tá? A minha telinha aqui está bem pequena, vou deixar em 50% mesmo só para teste, porque olha para você ver, ele criou para a gente a nossa composição aqui, mas a gente vai organizar para criar um novo folder e essa aqui vai ser os nossos comps, tá? Então é uma pastinha de composição para ela ficar toda organizada aqui e a gente não se perder. Essa aqui é uma composição que a gente criou, ela vem criada aqui para baixo, olha aqui, ela vem aqui na nossa timeline, essa aqui é a timeline da nossa composição. Só para início de conversa, o que a gente pode fazer? Arrastar a nossa imagem que a gente importou, por exemplo, para essa composição aqui embaixo. Se a gente arrasta e solta aqui, olha lá o que aconteceu, a nossa imagem veio parar aqui na nossa composição. Reparem que ela tem um quadrado aqui, ó, um pouco maior do que a nossa área da nossa composição. Olha, tá certo, porque a nossa composição tem uma resolução menor do que essa daqui, que é de 960 por 540. Então, o que a gente pode fazer é escalar ela, o tamanho dela, a gente pode animar ela, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente quando a gente começar a trabalhar com a parte de timeline, que é o próximo vídeo que a gente vai ver. Isso aí, valeu!